Um santo dia, uma santa tarde, uma santa noite. O momento torna-se santo, independente do horário em que você teve o chamado para ouvir o 7º audiobook do livro O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem por São Luís Maria Crion de Montfort. Número 67. Para obter da vossa misericórdia uma verdadeira devoção para com vossa Mãe Santíssima e para difundi-la a todo mundo, fazei que eu vos ame ardentemente. Aceitai, pois, a oração inflamada que vos dirijo com o Santo Agostinho e com os vossos verdadeiros amigos. Vós sois Cristo, meu Pai Santo, o meu Deus, cheio de misericórdia, o meu grande Rei, o meu bom pastor, o meu único mestre, o meu socorro magnífico, o meu amado belíssimo, o meu pão vivo, o meu sacerdote para sempre, o meu guia para a pátria, a minha verdadeira luz, a minha doçura toda santa, o meu caminho direito, a minha sabedoria sublime, a minha simplicidade pura, a minha concórdia pacífica, toda a minha defesa, a minha preciosa herança, a minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, meu amável Senhor, porque amei e porque desejei em toda a minha vida outra coisa além de vós, Jesus, meu Deus? Onde estava eu quando pensei em vós? Ó vós todos desejos meus, a partir deste momento, inflamai-vos e concentrai-vos no Senhor Jesus, correi já protelastes demais, apressai-vos a atingir o fim almejado, procurai efetivamente aquele que buscais. Ó Jesus, seja anátema quem vos não ame. Quem vos não ame seja coberto de amarguras. Ó doce Jesus, que todo bom sentimento correspondente aos vossos louvores vos ame, em vós se deleite, em vós se maravilhe. Ó Jesus Cristo, Deus, o meu coração e minha herança, desapareça o meu coração dentro de mim e sede vós a viver em mim, que no meu espírito se acenda a chama ardente de vosso amor e se transforme no incêndio, arda incessantemente sobre o altar do meu coração, inflame no meu cérebro, abrase as profundezas mais recônditas da minha alma, que no dia da minha morte eu possa ser encontrado todo consumado junto de vós no vosso amor. Amém. Quis transcrever aqui esta maravilhosa oração de Santo Agostinho para que possa ser rezada todos os dias para pedir o amor a Jesus, aquele amor que buscamos por intermédio de Maria. 2. Nós somos de Cristo e de Maria. Número 68. Segunda verdade. Daquilo que Jesus Cristo é em relação a nós, devemos concluir com o apóstolo que nós já não nos pertencemos a nós mesmos, mas somos inteiramente propriedade dele, na qualidade de seus membros e como escravos que ele adquiriu por um preço extremamente caro, ou seja, pelo preço de todo o seu sangue. Antes do batismo éramos do demônio. Quais seus verdadeiros escravos? Ao receber este sacramento, nos tornamos verdadeiros escravos de Jesus Cristo. Doravante, já não devemos viver, trabalhar e morrer, senão para este homem-Deus, glorificando-o em nosso corpo e fazendo-o reinar na nossa alma. Com efeito, somos conquista sua, seu povo de aquisição e sua herança. Por essa razão, o Espírito Santo nos compara. Número 1. A árvores plantadas ao longo das águas da graça, no campo da igreja, e que devem dar frutos a seu tempo. Número 2. Aos ramos de uma videira de que Jesus Cristo é a cepa e que devem dar boas uvas. Número 3. Há um rebanho de que Jesus é o pastor e que se deve multiplicar e dar leite. Número 4. Há uma terra boa, onde Deus é o agricultor
e na qual a semente se multiplica, produzindo 30, 60 ou 100 por um. Jesus Cristo amaldiçoou a figueira estéril e condenou o servo inútil que não tinha feito render o seu talento. Tudo isto prova que Jesus Cristo quer receber algum fruto das nossas pobres pessoas, ou seja, o fruto das nossas boas obras, porque essas só a Ele pertencem. Abre aspas, criados para as boas obras em Cristo Jesus. Fecha aspas. Essas palavras do Espírito Santo mostram que Jesus Cristo, assim como é o único princípio, assim deverá ser também o fim de todas as nossas obras e que nós devemos servi-lo, não só como servos assalariados, mas como escravos de amor. Vou explicar-me. Número 69. Há no mundo duas maneiras de pertencer a outra pessoa e de depender da sua autoridade. A simples servidão e a escravidão, o que faz com que tenhamos os dois apelidos de servo ou escravo. Pela servidão comum entre os cristãos, uma pessoa compromete-se a servir outra durante um certo tempo, mediante determinada paga ou certa recompensa. Pela escravidão, uma pessoa depende inteiramente de outra por toda a vida e deve servir o seu senhor sem pretender paga nem recompensa alguma, como se fossem os de seus animais, sobre o qual o dono tem direito de vida e de morte. Número 70. Há 3 espécies de escravidão, uma natural, outra forçada e outra voluntária. Todas as criaturas são escravas de Deus da primeira forma. Abre aspas. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela está contido. Fecha aspas. Os demônios e os condenados pertencem à segunda categoria, os justos e os santos à terceira. A escravidão voluntária é a mais perfeita e é a que dá maior glória a Deus que lê no coração, que pede o coração, que se chama o Deus dos corações, ou da vontade amorosa. Para tal escravidão, na verdade, escolhe-se Deus e o seu serviço acima de todas as coisas, mesmo que a natureza não obrigasse a isso. Número 71. Há uma diferença radical entre o servo e o escravo. 1. Um servo não dá ao seu patrão tudo o que é, nem tudo o que possui, nem tudo o que pode adquirir por si mesmo ou por outrem, mas o escravo, pelo contrário, se dá a ele inteiramente, com tudo o que possui ou pode vir a adquirir, sem exceção alguma. 2. O servo exige ao patrão paga dos serviços que presta. O escravo, porém, nada pode exigir, por maior que seja a sua aplicação, a sua competência e a força com que trabalha. 3. O servo pode deixar o patrão quando quiser ou, pelo menos, quando tiver expirado o tempo do serviço, mas o escravo não tem o direito de fazer isso quando quiser. 4. O patrão do servo não tem sobre ele nenhum direito de vida e de morte, de modo que se o matasse, como a um dos animais de carga, cometeria um homicídio iníquo. O dono do escravo, porém, esse tem, por lei, direito de vida e de morte sobre ele, de modo que o pode vender a quem quiser o matar. Perdoe-me a comparação, como faria ao seu próprio cavalo. Número 72. Não há nada entre os homens que mais nos faça pertencer a outrem do que a escravidão. De igual modo, não há nada entre os cristãos que mais os faça pertencer a Jesus Cristo e a sua Santa Mãe do que a própria escravidão voluntária, segundo o exemplo do próprio Jesus Cristo, que tomou a condição de escravo por nosso amor, e da Santíssima Virgem, que se proclamou a serva e escrava do Senhor. O apóstolo se sente honrado com o título de servo de Cristo. Por várias vezes, os cristãos são chamados, na Sagrada Escritura, servos de Cristo. Ora, segundo a justa observação de um grande autor, a palavra servo, servos, significa outrora apenas escravo, porque ainda não existiam servos como os de hoje.
Os patrões só eram servidos por pessoas escravas ou livres. O Catecismo do Concílio de Trento, para que não restasse dúvida alguma sobre a nossa condição de escravos de Jesus Cristo, exprime-se por um termo que não se presta a equívocos, nos chamando Mancipia Christi, escravo de Cristo. Número 73. Posto isto, digo que devemos ser de Jesus Cristo e servi-lo, não só como mercenários, mas como escravos por amor. Estes, por efeito de um grande amor, se entregam e se dão ao seu serviço na qualidade de escravos, só pela honra de lhe pertencer. Antes do batismo éramos escravos do demônio. Tornou-nos o batismo escravos de Jesus Cristo. E os cristãos têm, portanto, que ser os escravos do demônio ou os escravos de Jesus Cristo. Número 74. O que digo de um absoluto a respeito de Jesus Cristo, o digo de forma relativa da Santíssima Virgem. Jesus Cristo escolheu-a por companheira indissolúvel da sua vida, da sua morte e da sua glória e poder no céu e na terra, lhe deu por graça, em relação à sua majestade, todos os mesmos direitos e privilégios que ele possui por natureza. Abre aspas. Tudo que convém a Deus por natureza, dizem os santos, convém a Maria por graça. Fecha aspas. Desse modo, segundo esses mesmos santos, têm ambos os mesmos súditos, os mesmos servos e escravos, visto que os dois não têm senão uma só vontade e um só poder. Número 75. Segundo o pensamento dos santos e de muitos homens cultos, é lícito, portanto, nos chamarmos e nos consagrarmos como escravos de amor a Maria Santíssima, para assim sermos mais perfeitamente escravos de Jesus Cristo. A Virgem Santa é o meio de que nosso Senhor se serviu para vir a nós. É também o meio que nós nos devemos servir para irmos a Ele. Pois ela não é como as outras criaturas que, se a elas nos apegássemos, nos poderiam afastar de Deus em lugar de nos aproximar dele. A mais forte tendência de Maria é nos unir a Jesus, seu Filho, e a mais forte tendência do Filho é que se vá a ele por sua mãe. Isto o honra e lhe agrada, tanto como honraria e agradaria a um rei, alguém que, para se tornar mais perfeitamente seu vassalo e escravo, se fizesse escravo da rainha. É por isso que os santos padres e São Boaventura com eles dizem que a Virgem Santíssima é o caminho para ir a Nosso Senhor. Número 76. Além disso, se, como já afirmei, a Santíssima Virgem é a rainha e soberana do céu e da terra, não terá ela tantos súditos e escravos quantas são as criaturas? Dizem-nos Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardino e São Boaventura. Abre aspas. Ao poder de Deus tudo está submisso, mesmo a Virgem. Eis que, ao poder da Virgem, tudo está submisso, até o próprio Deus. Não será porventura justo que, entre tantos escravos forçados, os haja também por amor que, de boa vontade e também na qualidade de escravos, escolham Maria por sua soberana? O quê? Se os homens e os demônios têm os seus escravos voluntários, Maria não os deveria ter? O quê? Se um rei sente-se honrado que a rainha, sua companheira, possua escravos com direito de vida e de morte sobre eles, porque a honra e o poder de um é a honra e o poder do outro, e nosso Senhor, que partilhou com o melhor dos filhos todo o poder com sua santa mãe, acharia porventura mal se ela tivesse escravos? Terá ele menos respeito e amor à sua mãe que Assuero a Esté e Salomão a Betsabé? Quem ousaria dizê-lo ou pensá-lo sequer? Número 77. Mas onde me leva a minha pena? Por que é que eu me detenho aqui a provar uma coisa tão evidente?
Se não querem que alguém se chame escravo da Santíssima Virgem, que importa? Que se faça e se chame escravo de Jesus Cristo. É o mesmo que selo da Santíssima Virgem, visto que Jesus é o fruto e a glória de Maria. Se faz isso de maneira perfeita por meio da devoção, de que falaremos mais adiante. 3. Devemos revestir-nos do homem novo, Jesus Cristo. Número 78. Terceira verdade. As nossas melhores ações são normalmente manchadas e corrompidas pelo mal fundo que há em nós. Quando se coloca água límpida e clara numa vasilha que não tem bom cheiro, ou vinho numa barrica cujo interior está azedado por outro vinho que aí esteve antes, a água clara e o vinho bom ficam estragados e ganham facilmente mau cheiro. Do mesmo modo, quando Deus infunde em nossa alma corrompida pelo pecado original e atual as suas graças e orvalhos celestes, ou o vinho delicioso do seu amor, também os seus dons são ordinariamente manchados e estragados pelo mau fermento e mau fundo que o pecado deixou em nós. Os nossos atos, mesmo as virtudes mais sublimes, disso se ressentem. É, pois, da mais alta importância para alcançar a perfeição, que só se consegue pela união a Jesus Cristo, nos esvaziarmos daquilo que em nós há de mal. De outra forma, nosso Senhor, que é infinitamente puro e que odeia infinitamente a menor mancha na alma, nos afastará de seus olhos e não se unirá a nós. Número 79. Para nos despojarmos de nós mesmos, é preciso, em primeiro lugar, conhecer bem, pela luz do Espírito Santo, o nosso mal fundo, a nossa incapacidade para qualquer bem útil à salvação, a nossa fraqueza em todas as coisas, a nossa permanente inconstância, a nossa indignidade de toda graça, a nossa iniquidade em toda parte. O pecado dos nossos primeiros pais nos arruinou a todos quase por completo, nos azedou, nos corrompeu, nos fez inchar, como o fermento faz a massa em que é lançado. Os pecados atuais que cometemos, quer mortais, quer veniais, embora tenham sido perdoados, nos aumentaram a concupiscência, a fraqueza, a inconstância e corrupção, deixando maus vestígios na nossa alma. Os nossos corpos são tão corruptos que são chamados pelo Espírito Santo corpos de pecado, concebidos no pecado, alimentados no pecado, capazes de todo o pecado e sujeitos a 1000 enfermidades, corrompem-se de dia para dia e geram somente corrupção. A nossa alma, unida ao corpo, tornou-se tão carnal que chega a ser chamada carne. Por herança, não temos senão o orgulho e a cegueira de espírito, o endurecimento do coração, a fraqueza e a inconstância da alma, a concupiscência, a revolta de paixões e as doenças do corpo. Somos, por natureza, mais orgulhosos que os pavões, mais apegados à terra que os sapos, piores que os bodes, mais invejosos que as serpentes, mais gulosos que os porcos, mais coléricos que os tigres, mais preguiçosos que as tartarugas, mais frágeis do que canas e mais inconstantes que os cataventos. Propriamente nosso, só temos o nada e o pecado, e não merecemos senão a ira de Deus e o inferno eterno. Número 80. Dito isto, será para admirar que nosso Senhor tenha dito que quem o quisesse seguir deveria renunciar a si mesmo e odiar a própria vida? Que, abre aspas, aquele que amasse a sua vida a iria perder e que a odiasse a salvaria? Fecha aspas. Esta sabedoria infinita, que não impõe mandamentos sem razão, não nos mandaria odiar-nos a nós mesmos se não fôssemos efetivamente dignos de ódio. Nada é tão digno de amor do que Deus e nada tão digno de ódio do que nós mesmos. Número 81.
Em segundo lugar, para nos despojarmos de nós mesmos, é preciso morrermos todos os dias, ou seja, é preciso renunciar aos impulsos das potências da nossa alma e dos sentidos do nosso corpo. Temos de ver como se não víssemos, de ouvir como se não ouvíssemos, de nos servir das coisas desse mundo como se dela não nos servíssemos. É a isto que São Paulo chama, abre aspas, morrer todos os dias, fecha aspas. Abre aspas. Se o grão de trigo cai na terra e não morre, permanece só e não produz fruto. Se não morrermos para nós mesmos e se as nossas devoções mais santas não nos levam a esta morte necessária e fecunda, não daremos fruto que valha. Então as nossas devoções se tornarão estéreis, todas as nossas boas obras serão manchadas pelo amor próprio e pela vontade própria, o que fará com que Deus abomine os maiores sacrifícios e as melhores ações que possamos fazer. E, nesse caso, nos encontraremos com as mãos vazias de virtudes e méritos na hora da nossa morte e não teremos sequer uma centelha de puro amor, pois este só é dado às almas mortas para si mesmas e cuja vida está oculta com Jesus Cristo em Deus. Número 82. Em terceiro lugar, é preciso escolher entre todas as devoções à Santíssima Virgem aquela que nos leve a esta morte a nós próprios, porque é esta a melhor e a mais santificadora. Não se julgue, porém, que tudo que brilha é ouro, que tudo que é doce é mel, e que tudo que é fácil, e a maioria das pessoas pratica, seja o melhor para a santificação. Como na natureza existem segredos para fazer operações naturais em pouco tempo, econômica e facilmente, assim existem também na ordem da graça segredos para fazer operações sobrenaturais em pouco tempo, com suavidade e facilmente despojar-se de si mesmo, se encher de Deus e tornar-se perfeito. A devoção que quero revelar é um desses segredos de graça, desconhecido pela maioria dos cristãos, conhecido por poucas almas piedosas, praticado e apreciado por menos ainda. Para começar a descobrir este segredo, eis uma quarta verdade, que é uma consequência da terceira. Encerramos assim o 7º audiobook do livro do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, por São Luís Maria Grion de Montfort, dizendo, abre aspas, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração do homem compreendeu, fecha aspas, as belezas, as grandezas e excelências de Maria, o mais sublime milagre da graça, da natureza e da glória. Se quereis compreender a mãe, diz um santo, procurai compreender o filho. Ela é uma digna mãe de Deus, que toda a língua aqui emudeça. Até breve.